Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV e também no ndplay.com.br. Vamos direto para Criciúma conversar com o Vinícius Siglitz e as informações sobre os jogos que foram adiados. E sabia que teve fila de gente comprando ingressos. Claro que ia ver o time contra Palmeiras. O jogo foi adiado. Como é que faz agora, Vinícius? Chega mais! Olá, você ligado no nosso Clube da Bola. Pois bem, estou aqui próximo da bilheteria do estádio Heriberto Wilson. Bilheteria que, de certa forma, virou polêmica. Uma pequena polêmica, é bem verdade. Nos últimos dias, nós tivemos aqui filas, tanto dos carvoeiros, que foram atrás dos últimos ingressos para o confronto contra o Palmeiras, como também dos palmeirenses que vieram atrás daqueles 1.922 ingressos disponíveis para a torcida visitante. Pois bem, com a interrupção dessas duas rodadas, com o adiamento, melhor dizendo, dessas duas rodadas do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o que será feito com esses ingressos? Fica esse entendimento e essa preocupação de quem comprou, de quem adquiriu os ingressos. O Criciúma Esporte Clube já se posicionou e acabou informando que, para você que comprou o ingresso para essa partida e vai vir então em outra data, obviamente, para Criciúma e Palmeiras, você pode continuar com esse ingresso e esse ingresso vai então valer para esse outro confronto. Já para você que não quer ficar com o ingresso, não quer guardar, quer o dinheiro de volta, o clube vai lançar uma plataforma onde você vai ter um contato com o Criciúma Esporte Clube para mostrar, eu comprei o ingresso, quero meus R$220 de volta, ou os R$110 no caso de meia entrada. E aí o clube então vai devolver o dinheiro de acordo com o desejo do cliente, digamos assim, de acordo com o desejo do torcedor. Se quiser guardar ingresso, guarda, se quiser devolver e pegar o dinheiro de volta, também será feito todo esse processo, todo esse trabalho. Lembrando, Criciúma não joga em casa desde a estreia do campeonato na primeira rodada contra o Juventude. Não joga pelo Campeonato Brasileiro desde aquele 4-0 na quarta rodada contra o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. E não joga um jogo oficial desde o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia. A princípio fica então mantido aquele jogo contra a equipe Bahia, jogo de volta da Copa do Brasil. Criciúma perdeu lá em Salvador pelo placar de 1-0, então teremos esse jogo de volta aqui no estádio Heriberto Wilson. Mas as duas rodadas, então, Criciúma e Palmeiras e Atlético Paranaense e Criciúma ficam adiadas e teremos só o jogo pela Copa do Brasil. Voltamos ao estúdio do nosso belíssimo programa de esportes aqui da NDTV, onde você confere tudo sobre o nosso estado de Santa Catarina e tudo sobre o esporte. Até mais! É mais, Vinícius, esse é nosso Fera Demais. Fala, Fábio Machado. Já que nós estamos falando do Criciúma, se o Renato puder me responder, eu agradeço, porque depois eu comecei a questionar sobre isso. O jogo do Criciúma com o Palmeiras, o Criciúma teria algumas vantagens, digamos, o Endrick, eu acho que tinha tomado o cartão, o terceiro cartão amarelo, foi expulso, né? O árbitro também estaria fora. Enfim, o Palmeiras perdeu alguns importantes jogadores. Quando voltar a jogar com o Criciúma, como é que vai ser? Eu acho que o Criciúma perdeu nessa, né? Porque esses jogadores vão punir, eles vão pagar no próximo jogo. Como é que funcionou isso aí? Você tem essa informação, Renato? Muito discutido em São Paulo, porque ele reclamou que ele vai ter que cumprir essa suspensão dele, dos seus dois auxiliares, o Flaco Lopes, o Endrick, o Mike, que também tomou o terceiro amarelo, contra o Atlético Mineiro, que em tese é rival direto do Palmeiras na disputa pelo título. Eu não entendi a reclamação do Abel, porque suspensão é suspensão. Ou será que ele fez o planejamento de cumprir suspensão contra o Criciúma, entendendo que esse era um jogo mais fácil? Se fez, o tiro saiu pela culatra. Mas a Série A do Campeonato Brasileiro será retomada na 9ª rodada do campeonato e, coincidentemente, o Criciúma vai receber o Bahia, ou seja, o último jogo do Criciúma foi em Salvador contra o Bahia, vai jogar quinta-feira contra o Bahia e quando voltar na 9ª rodada do campeonato vai receber o Bahia de novo, mas aí não pela Copa do Brasil, pela Série A do Brasileiro. Mas o Criciúma, além dos 23 dias que vai ficar parado e perdendo aí ritmo de jogo, né, um bom momento que o clube vivia depois da goleada de 4-0 contra o Vasco, vai perder essa oportunidade aí de pegar o Palmeiras sem Abel e sem Endrick. O que vamos combinar não é pouca coisa. Ô, Renato, só para responder o nosso telespectador, né? Nossa dupla de telespectadores, o Rafa e a Lise,
ficar tanto tempo sem jogar atrapalha a programação do Tencate, o trabalho do Tencate? Atrapalha, né? Marcelo, no primeiro momento, a primeira paralisação foi benéfica ao Criciúma. O Criciúma tinha alguns jogadores machucados, lesionados. Tobias Figueiredo, Wilker Angel e tal. Então teve aquela parada, né? O jogo do Grêmio e tal. O jogo com o Cuiabá, o Criciúma já havia sido avisado pela CBF que não faria, né? É o jogo do final de semana anterior, ele não faria. Aí teve aquele jogo, porque o Cuiabá está envolvido foi eliminado na semifinal da Copa Verde, né, nas penalidades pelo Vila Nova, e aí a CBF, ao invés de priorizar o Campeonato Brasileiro, priorizou a Copa Verde, mas enfim, essa primeira parada, ela fez bem ao Criciúma. Só que aí depois do jogo com o Bahia, quinta-feira, dia 23, o Criciúma jogou pela última vez no dia 30. Então vão ser completados 23 dias sem um jogo oficial. Aí você vai dizer, Renato, mas o Criciúma fez jogo treino contra o Guarani de Palhoça e contra o Caravaggio. Nada contra o Guarani de Palhoça nem o Caravaggio, que estão trabalhando, treinando muito forte para jogar a segunda divisão de Santa Catarina. Mas não dá para você comparar um time como o Bahia, que no final de semana passado entrou em campo e jogou 90 minutos de um campeonato como a Série A do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, ganhou e, aliás, assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, dividindo com o Atlético Paranaense, perdendo nos critérios técnicos, e um jogo treino contra o Caravaggio e o Guarani de Palhoça, que você faz 3 tempos de 35 minutos, não faz nem de longe a mesma intensidade, troca com 3 times. Então eu vejo prejuízo sim. Falta de ritmo de jogo, eu não sei o quanto isso vai prejudicar o Criciúma, mas que no meu entendimento traz um prejuízo para o trabalho do Tencate, não tenha dúvida nenhuma. Para se ter uma ideia, o Criciúma não teve 23 dias de pré-temporada, porque teve que jogar a Recopa Santa Catarina ali, o campeão do estadual, o Criciúma, contra o campeão da Copa Santa Catarina, o Marcílio Dias. O Criciúma saiu de férias e quando voltou teve 2 semanas para trabalhar. Agora está 23 dias sem jogar, é muito tempo sem jogar. Tá certo, Renato. Vamos fazer o seguinte, como semana passada a gente fez um debatão aí sobre o que a CBF poderia fazer com o campeonato, eu começo com o Emerson Luiz. Essa solução imediata de paralisar 2 rodadas, foi certo o certo a ser feito, Emerson? Foi uma pressão muito grande, Mancha. Certo ou errado, acredito que deveria ter parado antes já. Porque o Grêmio estava sofrendo, o Internacional, o Juventude, o Grêmio, a delegação está desde ontem treinando no CT Joaquim Grava, do Corinthians, lá em São Paulo. O Internacional, ele permanece em Porto Alegre, desde o começo da semana, está treinando lá na PUC do Rio Grande do Sul, no Centro Esportivo. E o Juventude também, desde a última terça-feira, voltou aos treinamentos lá no Alfredo Jaconi, também no seu próprio CT em Caxias do Sul. Para o brasileiro, mas tem Copa do Brasil, enfim, não dá para entender os critérios. Mas estava uma pressão muito grande, acredito que os clubes aí vão ser prejudicados, mas num todo, no geral, o time que vai sofrer, o Renato já falou tudo, é o Criciúma, é um tempão, ajuda, é verdade, mas faz muita falta a sequência, ritmo de jogo no futebol. Legal. Drica, tua opinião aí de Joinville, semana passada a gente conversou sobre isso, realmente a gente tinha poucas informações para montar aí uma opinião. Hoje foi a decisão certa essa parada momentânea de 2 rodadas? Como na semana passada eu havia comentado que, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro deveria ser paralisado, enfim, por uma série de questões, né? Solidariedade, está todo mundo com os olhos voltados ao Rio Grande do Sul, tentando ajudar da maneira que for possível. Ainda está uma situação muito complicada no Rio Grande do Sul. E como a gente falou na semana passada, não são só os jogadores de Grêmio, Inter e Juventude. Existe todo um staff, existem pessoas que perderam tudo que trabalham nos clubes, existem jogadores de outros clubes que têm familiares no Rio Grande do Sul, que são do Rio Grande do Sul. Enfim, a minha opinião permanece a mesma de que deveria ter parado até antes. Mas teve, uma série de questões com relação à CBF, ao presidente que viajou, né? Viajou e trouxe, inclusive, aí a notícia da Copa do Mundo de 2027 feminina para o Brasil. E por isso demorou para essa paralisação. Então, 2 semanas
para ver como é que vai ficar a situação no Rio Grande do Sul, recuperação dos CTs, enfim, das estruturas desses times, e se vai existir de fato aí, né, uma continuidade já nessas 2 semanas. Eu acredito que sim, mas eu acho que deveria ter parado até antes, Mancha, por uma questão técnica desses 3 times. Eu entendo que o Criciúma vai ser muito prejudicado por isso, mas o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul precisa ser prioridade nesse momento, e aí depois a gente pensa no futebol. Então, essas 2 semanas para a gente ter uma noção do que vai acontecer a partir daí, e aí sim pensar em retomada do campeonato, em adequar esse calendário, porque tem os jogos do Criciúma, tem os jogos do Inter, do Grêmio, do Juventude, para encaixar nesse calendário do futebol brasileiro, que já é, né, bastante pesado, mas é uma situação que foge do controle de todo mundo, que ninguém esperava, obviamente, e que foi uma solução que precisava ser tomada de fato para que a gente pense primeiro lá no Rio Grande do Sul, em retomar tudo que está acontecendo lá e depois pensar em como encaixar esses jogos aí para o Campeonato Brasileiro. Tem como fazer, né? Já foi feito na época da pandemia e depois os times vão retomar. Claro, como o Semensati falou, concordo plenamente, 23 dias... pré-temporada, é uma pré-temporada maior do que o próprio Criciúma, de que muitos times entre final de temporada e início de temporada vai ser muito prejudicado tecnicamente. Mas é aquilo que eu falei na semana passada, né? Quando a gente fala que não é só futebol, a gente tem que colocar em prática às vezes. E eu acho que esse olhar para o Rio Grande do Sul precisava ser dado. Então, 2 semanas aí de paralisação para depois pensar no resto do campeonato. Legal, Drica. Kaká, o Brusque, por exemplo, não tem um representante gaúcho na Série B. Série B segue bem. Mas a Série D tem o Barra, que está, né, o Barra que você observa aí, que está em um grupo que tem gaúcho. Essa rodada, especialmente, não tem nenhum confronto catarinense contra Rio Grande do Sul. A rodada vai acontecer para os catarinenses. Mas você acha, por exemplo, que a Série D e a Série C, que também tem time gaúcho, deveria ser paralisada também? O Barra, inclusive, teve um jogo adiado, enfrentaria um time gaúcho e folgou no final de semana passado. Então, até eu não tenho opinião formada se deveria parar ou não. Eu acho que até a CBF fez certo em ouvir os clubes e nem os clubes têm também uma solução correta, porque os clubes da Série A, a maioria, os 15, votaram pela paralisação do campeonato. Da Série C entenderam que tem que continuar e a Série D vai continuar também. Eu acho que o futebol ele tem que ser usado para ajudar a sociedade de alguma forma. E a gente tem visto algumas ações, o Atlético Mineiro fez uma ação belíssima no treino para conseguir renda e enviar para as famílias gaúchas. Amanhã é o jogo do Brusque com o Santos. O Santos vai ter torcida na Vila Belmiro e a renda será enviada também para o Rio Grande do Sul. Então, eu penso que assim, a gente utilizar o futebol para ajudar as pessoas, para divulgar, tem muito golpe de Pix, né? De contas que não são para doação, de golpistas, enfim, de repente você utilizar as redes sociais, os clubes como o Grêmio e Inter têm feito, e o futebol mesmo para você trazer informações e ajudar a mobilizar. Acho que o poder do futebol com as torcidas, ele seria muito benéfico nessa hora. Entendo que Grêmio, Inter e Juventude, os clubes da Série C, da Série D, precisam ser ouvidos também e entender qual é a melhor solução. Eu teria tido essa convocação dos clubes para votação nos primeiros dias da tragédia, não agora. Acho que a CBF demorou para isso, mas a decisão de ouvi-los eu acho que é a correta. Na Série A entenderam pelo adiamento, na Série C vai continuar e na Série D também vai continuar com a suspensão até final do mês. Legal, Kaká. Ó, o pessoal mandando aqui no 448 99191 4706. Ó, boa tarde, Clóvis e Lê de Camboriú. Sobre o Rio Grande do Sul, uma ótima atitude da CBF suspender os jogos. Opinião da dupla Clóvis e Lê. Badá, como você é o nosso matemático para assuntos futebolísticos, se eu não me engano, a data final da Série A era 8 de dezembro. Temos muitas chances do Campeonato Brasileiro, Série A, enfim, ou os outros também, de 2024, só terminar no ano que vem, né? Não sei se vai se haver essa necessidade aí, Marcelo Mancho. Eu acho que 2 rodadas dá para readequar no calendário. Vão ter muitos clubes da Série A que vão cair fora da Libertadores, da Copa do Brasil. Vai sobrar alguma data aí, enquanto uns jogam Copa do Brasil e Libertadores, dá para ir recuperando esses jogos aí. Mas eu acho que a discussão passa por essas imagens que a gente viu agora ali
Não tem como você pensar futebol numa cidade como essa aí, num campo como o da Arena do Grêmio. Eu vi o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que é bom treinador, vencedor, só que é o cara que mais reclama de tudo no futebol brasileiro, é esse Abel Ferreira. Ele reclamando, deixando a entender que não concordava com o adiamento das rodadas, que ele queria jogar. Eu vi uma matéria de um site de esportes do Rio Grande do Sul, do Internacional. O Internacional projeta 13 jogos como mandante jogando fora de Porto Alegre. Então, tu imagina o prejuízo técnico de Grêmio e de Internacional. Juventude, nem tanto, porque logo ali eu acho que o Alfredo Jaconi vai estar em condições e Caxias do Sul também. Agora, Porto Alegre não. Porto Alegre não tem aeroporto, não tem estádio. Eles vão ter um trabalho danado para recuperar. E o futebol, para encerrar, para não me estender, não é um mundo solidário, né, cara? O futebol é um mundo de competição e um mundo que tem muito interesse financeiro. Então, eu até me surpreendi que a CBF cedeu a pressão de 15 clubes para paralisar por 2 rodadas. Não vai tirar pedaço de ninguém, não vai acabar com a trajetória de ninguém, não vai acabar com os clubes, com o trabalho que foi feito. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, vão continuar jogando. O Criciúma é um prejudicado, mas o Criciúma também já é por outros motivos, né? O Renato já comentou aqui que não jogou com o Cuiabá porque o Cuiabá estava jogando Copa Verde. Pelo amor de Deus, quer dizer que Copa Verde é mais importante, com todo o respeito, que uma Série A. Por isso que o Criciúma está há tanto tempo assim sem jogar. Então, me surpreendeu a paralisação, mas ela é absolutamente correta. Eu nem vou falar da questão técnica, do desequilíbrio técnico que está provocando o fato de Grêmio, Inter e Juventude não poder jogar. Mas é um pequeno gesto, pequenininho, gesto de solidariedade do futebol para com aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Legal. Fábio, para não deixar de fora, eu já ia entrar no assunto Série C, mas só para pegar também a tua opinião rapidinho, quando a gente fala, às vezes a gente fala, né, o Grêmio, a gente imagina ali, eu falei isso semana passada, um staff de 50 pessoas, mas multiplica isso aí por 10, né, familiares, as famílias, os amigos que também sofreram com as enchentes, como é que o jogador vai concentrar, como é que o roupeiro, o massagista vai ter cabeça para pensar em futebol, né? Vamos separar primeiro as coisas. A CBF não dá ponto sem nó. A CBF sabe que não vai parar o campeonato, ela não quer parar o campeonato, ela tem problemas de agenda, de cronograma. E, ao mesmo tempo, ela sabe que Inter e Grêmio vão ter que jogar fora de Porto Alegre. Não há condição nenhuma de jogar em Porto Alegre. Então, o que é que ela faz? Para 2 rodadas, atende esse pleito dos times gaúchos e dos times que estão fazendo pressão. É o tempo de adaptação para que a dupla Grenal já comecem a treinar, porque eles vão jogar fora de Porto Alegre. Você já tinha falado, não tinha como, né? Então, o que a CBF fez? Ela uma decisão salomônica. Ela atendeu a pressão de um lado, mas, ao mesmo tempo, ela vai continuar fazendo com que o campeonato prossiga. E aquilo que eu falei na semana passada, gente. Grêmio e Inter não dá para jogar em Porto Alegre e não vão jogar esse ano, esqueçam. Então, eles vão ter que criar bolhas. Por isso que vários times ofereceram campo, ofereceram estádio para fazer treinamento aqui e ali, né? O Criciúma, tivemos aí, eu acho que até a Chapecoense, aqui o Figueirense. Não tem jeito. Nós temos uma tragédia, então a gente vai ter que se adaptar agora a esse tipo de tragédia. Grêmio e Inter já estão treinando, já estão lá os jogadores, já estão, que a vida vai ter que seguir. E a CBF conseguiu uma solução que no final da história agradou todo mundo. Ó, legal. Vamos entrar no papo Série C, então. Com uma sonora aí. O atacante Cristian Renato conversou com a imprensa. Fala, Cristian. A oportunidade de a gente estar vestindo essa camisa e poder levar o primeiro objetivo do clube, que é o acesso, né? E, consequentemente, a gente passando, a gente vai trabalhar bastante para poder conseguir o título com essa camisa. Quando, normalmente, a pessoa já fala assim, vai enfrentar a lanterna do campeonato. É o jogo mais difícil. Para mim, eu vejo os jogos mais difíceis de enfrentar, então a gente vai com muito foco para lá, porque não vai ser um jogo fácil, então eu vejo um jogo muito difícil, mas a gente vai chegar lá e, se Deus quiser, voltar com os pontos de lá. Tá aí, palavras do Cristian Renato. Tem uma pergunta aqui, não é uma pergunta, é uma, deixa eu achar, achei. Tá aqui. Boa tarde, Marilson Coutinho, de Balneário Camboriú. Digam pro Bursi, João Bursi, técnico do Figueira, não inventar, deixa o time como está. Mensagem do nosso telespectador Fábio Machado, deixa o time como está?
Figueira joga só segunda-feira. Não, deixa o time como está. Eu só quero falar assim, em relação igual a Criciúma, essa parada do Figueirense, né? Esse jogo que foi adiado contra o Ipiranga, foi muito bom para o Figueirense. Foi bom por quê? Porque o Figueirense tinha alguns jogadores do departamento médico e agora todos eles estão à disposição do treinador João Busso. E entre eles, começa a criar uma boa dor de cabeça, que é o Meia Camilo. Então, por isso que o nosso torcedor aí, o nosso telespectador, Madison, ele está muito atento por causa disso. O time está ajustadinho. E aí não adianta o João Busso agora querer cavar uma vaga para o Camilo, né? Eu acho que o time tem que ser aquele que arrancou bem na Série C e depois o Camilo entra no segundo tempo, pode entrar o Jefinho, pode entrar o Johnny Douglas. Eu acho que o Tito parece que voltou para o DM, né? A verdade é o seguinte, o time do Figueirense, ele surpreendeu nessas 3 partidas, nós já falamos sobre isso. Um time muito bem distribuído, um time muito bem equalizado em todos os setores, um time bastante equilibrado. Não virou Real Madrid, viu, gente? Ninguém está falando nada disso. Mas é um time que briga pelo placar. E aí você vai fazer o quê? Você tem uma base, essa base conseguiu 7 pontos em 3 jogos. Aí daqui a pouco, vamos mexer, vamos botar o Camilo, porque o Camilo é o camisa 10. Vamos botar o Jefinho? Não, eu acho que o Bussi tem o grupo na mão, vai ter a hora deles, vai chegar o momento deles que eles vão entrar. E aí, com o andar da carruagem, você vai ajustando a equipe. Acho que todos eles podem colaborar, todos eles terão a chance. Mas você não pode forçar a escalação em detrimento de perder pelo menos uma base que foi montada até aqui. E rapidinho, o que falou o Renato foi o seguinte, o jogo de segunda-feira do Figueirense é contra o Lanterna, é o Floresta, que em 4 jogos perdeu 4 jogos. E vai estrear o Marcelo Cabo, nosso conhecido Marcelo Cabo, que atuou aqui pelo Figueirense. Gente, é um jogo perigoso, porque quando o futebol, a coisa está muito favorável, é justamente aí que você tem que entrar com foco. Você tem que levar o jogo muito a sério. O Figueirense tem que encarar esse jogo como decisão. Basta lembrar o Barra agora, recentemente, né, que todo mundo dava o Figueirense classificado, mas é futebol, gente. Então o Figueirense tem que entrar ligado, porque uma hora o Floresta vai querer desencantar. E para o bem da torcida alvinegra, que não seja na segunda-feira. Tá certo. Rapidinho aqui, Boa tarde, Mancha. Manda um abração pro Renato Semensati. Veja o seu comentário no seu programa na NDTV local. Tá falando do Balanço Geral de Criciúma. E já sei que é carvoeiro. Renilton Coelho, de Criciúma. Patrícia de Itajaí, boa tarde a todos. Parabéns, Kaká, pela estreia. Solidariedade ao Rio Grande do Sul. Patrícia mandando mensagem. Boa tarde, a parada demorou, mas é essencial para dar uma isonomia aos clubes do Rio Grande do Sul, pois ficariam várias rodadas atrasados. Jogar na parte de baixo da tabela aumenta a pressão pela vitória, a opinião do Anderson. Boa tarde, mais que acertado o adiamento das rodadas, muitas cidades gaúchas devastadas. Abraço ao Clube da Bola e principalmente ao Badá, manja muito de futebol, é o Carpegiani lá de Biguaçu. Legal demais. Vamos fazer o seguinte, dar um tempinho no Campeonato Brasileiro para falar da segundona catarinense. O Emerson Luiz, essa semana, como a gente falou lá no início, conversou com o técnico do Metropolitano, Rodrigo Casca, com 2 Cs. Ele que é o rei do acesso. Quero ver essa matéria. Pode rodar. Casca, como é que está a preparação? Como é que foi montado esse elenco do Metropolitano para a disputa dessa Série B? Olha, a gente está feliz, né, pelo que a gente conseguiu montar dentro da realidade do clube, né? Sabemos que o clube hoje passa por uma situação financeira difícil, mas conseguiu uma parceria com a Mais Esporte. O Carlinhos conseguiu aí trazer alguns atletas, né? Outros eu fui buscar no mercado, atletas que já trabalharam comigo, dentro de uma folha, dentro da realidade do clube, mas uma equipe que a gente está bem motivada, né? A gente está sabendo da realidade do clube hoje, não somente financeira, em logística de trabalho, de treino, ter que jogar fora de Blumenau, mas a gente vai se desdobrar, a gente vai passar por cima dessa dificuldade e a hora que a bola rolar, ter certeza que pela experiência minha, com os atletas que a gente trouxe, comissão técnica, a gente tem tudo também para brigar aí, primeiramente por uma vaga, né? Entre os 6, para depois sim sonhar com acesso. Esse é o primeiro objetivo diante dessas dificuldades? Com certeza, acho que uma divisão de 10 equipes, classificam 6, né? Então o primeiro passo é a gente brigar por uma classificação. É um ano com uma competição bastante difícil, acho que 7 a 8 equipes aí talvez estejam brigando aí de igualdade. Então nós somos aí talvez um dos que corre por fora, mas com certeza com muita luta, a gente empenho de todos, a gente consiga uma classificação primeiramente. Mais uma vez jogar em Birama, que dureza, hein? Triste, né? Infelizmente, dificuldade, viajar todos os jogos 70 quilômetros, né? E eu até falei algumas situações, dependendo do adversário, a gente pode até viajar mais do que o próprio adversário, né? Porque Jaraguá, o próprio Brusque, em Camboriú, o Carlos Renault em Brusque. Mas enfim, já sabemos da realidade, a gente ficar se lamentando e continuar sonhando para que, quem sabe, em 2025, na Série A, quem sabe a gente esteja novamente aí o estádio do César à disposição. Rei do acesso, não?
Quem sabe, né? Estamos brigando pelo sexto, né? Já conseguimos 5 na carreira. E quem sabe o tão sonhado pelo Metropolitano vem esse ano. Atual campeão, né? Atual campeão, né? Com acesso, acho que pela nação. Como eu falei, a gente sonha em tentar aí fazer com que a cidade de Blumenau retorne à Série A. Grande casca, resenha boa. Deixa eu passar aqui rapidinho a primeira rodada da Segundona Catarinense, que começa no dia 25, é isso? Dia 25. Santa Catarina contra Tubarão, Camboriú e Guarani de Palhoça, Metropolitano e Blumenau é clássico, Juventus e Caravaggio, Atlético Catarinense, que está de novo endereço, e Carlos Renault. Emerson Luiz conta tudo pra gente aí, essa preparação, principalmente do Metrô e do Blumenau, né? Sim, essas duas primeiras rodadas aí serão no sábado. O jogo de abertura vai ser em Rio do Sul, Santa Catarina e Tubarão. 3 horas da tarde no sábado que vem, Mancha. E às 6 horas, o Camboriú, que vai jogar em Balneário Camboriú, não vai jogar no Robertão, recebe o Guarani de Palhoça. O Metropolitano, com essas dificuldades, é a terceira passagem do Casca aqui pelo time blumenauense. Ele andou se enroscando com torcedores nas redes sociais, sempre a internet, as redes sociais, onde está cheio de gênios, de críticos. Ele bateu boca porque no momento da eliminação da última passagem pelo Guarani de Palhoça nas quartas de final, ele foi muito criticado e depois, ano passado, ele foi campeão pelo Nação de Joinville e retrucou, enfim, torcedor falando que não vai a Ibirama, não vai apoiar o time enquanto o Rodrigo Casca for o treinador e não fizer um pedido de desculpas, mas ele disse aqui no Balanço Geral que já conversou em loco aí, internamente, com os torcedores, está tudo bem, porque o objetivo é voltar com essa dificuldade, com essas imagens, para jogar para 100, para 200, 300 torcedores guerreiros, no máximo, em Ibirama, todo jogo vai ser um prejuízo. Dessa forma, ele citou ali Carlos Corsini, com a empresa Mais Esportes, de novo, de Curitiba, parceria, porque hoje Blumenau não tem condições de fazer futebol. Não há gente competente para tocar sozinho o futebol aqui na cidade. E há, inclusive, uma justificativa, porque como é que você vai motivar o empresariado local jogando em Ibirama, ou até mesmo o próprio Beck atuando dessa vez, depois sempre estava ali em Indaial, agora em Jaraguá do Sul, em parceria com o Fluminense de Joinville. Tem que entender também essa questão, esse lado do patrocinador, o que até motivou a saída, embora o clube negue até agora, não falou formalmente nada oficialmente, do Francisco Batistotti, que tirou o time. Ele saiu, porque o Batistotti sabe das dificuldades. Ele brigou muito mais que muita gente aqui na cidade para jogar no SESI, mas não teve jeito. Ibirama, ele não concordou, ele tentou inclusive brigar aqui internamente com a diretoria para levar o jogo para Itajaí, para o estádio Dr. Ercílio Luz, não deu certo, o metrô bateu o pé, porque tem essa parceria lá com o Hermann Reichinger em Ibirama, mas o Metropolitano vai passar sem dúvida nenhuma por dificuldades, corre por fora, como disse o Rodrigo Casca, em tese, nesse momento. O Beck é um time que vai disputar, vai ter o objetivo de chegar entre os 6 no primeiro momento, mas não vai brigar pelo título, é difícil. Em tese, Mancha, para finalizar, pelo que a gente tem visto aí nos bastidores, Santa Catarina, de Rio do Sul, e Tubarão entram aí como favoritos. Legal, Emerson. Renato Semensati, rapidinho para a gente terminar esse bloco, falando da Segundona, o Renato tem 3 equipes aí no hub, no guarda-chuva. É o Tubarão, é o Caravaggio e o mais novo morador do sul do estado, o Atlético Catarinense. Bom, Marcelo, vamos lá. O Tubarão é um grande ponto de interrogação, né? Porque teve todo aquele projeto muito bacana, comandado pelo Luiz Henrique, que acabou naufragando. Era um projeto muito bacana, com o Júlio Rondinelli, tinha resultados e tudo mais. O Tubarão foi parar na terceirona. E aí a cidade pegou o time e está tentando trazer de volta. Já levou para a segunda divisão, fez uma bela terceira divisão, mas aí a conversa muda de patamar agora. Claro que o sucesso do Ercílio motiva o pessoal do Tubarão, mas é um clube com as dificuldades do problema da gestão anterior, mas tomara volte para a primeira divisão. Sobre o Caravaggio, é o que eu posso falar com mais propriedade, porque essa semana conversei com o Luiz Carlos Cruz, que vocês bem conhecem. O Cruz está muito entusiasmado com a estrutura que ele viu. O estádio é municipal e com verba municipal se trocou o gramado do Estádio da Montanha, como é conhecido aqui, é belíssimo, acho que vai ser o melhor da segunda divisão. Aliás,
tem time na primeira divisão de Santa Catarina que não tem o gramado que tem o Caravaggio. Então, é um time que eu acho grande expectativa pelo trabalho do Cruz e pelas contratações recentes. Por exemplo, foi buscar o Henrique, jogador que foi titular do Criciúma em Série A de Campeonato Brasileiro, já passou dos 30, é verdade, mas o Luiz Carlos sabe montar o time, acho que vai ser um time competitivo. E sobre o Atlético Catarinense veio para Criciúma, ninguém sabe, ninguém viu. Está alojado lá no campo do Próspera, não deu repercussão na cidade absolutamente nenhuma. O que a gente entende, né? Porque o criciumense ele é muito bairrista. Claro que a imensa maioria é Criciúma e uma minoria é prosperana. Time de fora para vingar por aqui, esses times sem identidade, acho que vai ser muito difícil, viu? Legal, Renato. Drica, e o Juventus? Temos algo do Juventus, alguma novidade? Tem acompanhado alguma movimentação por lá? O Juventus que também passou por problemas aí administrativos, né? Fez parceria, não deu muito certo, a galera chegou, saiu do Juventus, o Juventus que, em geral, né, o moleque travesso fica bem ali na primeira divisão, se segura bem e acabou caindo aí para a segunda divisão e claro que quer retornar, ser mais um time aqui do norte catarinense na Série A. Tem feito bons treinos, tem se movimentado. A pré-temporada do Juventus já começou há bastante tempo, há mais de um mês. Vai estrear contra o Caravaggio, né? Como o Semensati falou, o Caravaggio fez uma boa Série B no ano passado. Eu acompanhei por conta do Nação, né? Que acabou sendo o time campeão. E o Caravaggio foi muito bem, ficou fora de conseguir esse acesso por detalhes, por muito pouco, tem uma grande estrutura e esse vai ser já o adversário do Juventus, então um grande adversário, já começa com um grande desafio o time de Jaraguá do Sul, que tem tentado superar essas questões administrativas para colocar em campo esse resultado, mas a expectativa é sim de ficar entre os 6, de conseguir primeiro essa classificação e depois lutar aí para retornar à Série A. A gente sabe que Jaraguá é uma cidade com muito potencial industrial, claro que o futsal é a menina dos olhos de Jaraguá do Sul, mas o moleque travesso aí vem para tentar buscar esse ascenso novamente, voltar aí à Série A do Campeonato Catarinense, Mancha. Legal. Kaká, o Kaká aí na região tem o clássico Carlos Renault e o Camboriú, né, que viu uma ascensão e de repente esse tropeço hoje se vê numa segunda divisão catarinense. O Carlos Renault está muito preocupado com as obras do estádio Augusto Bauer, né? Ele está reformando o estádio, a ideia é jogar no Augusto Bauer a Série B do Catarinense, o estádio deve estar com condições para receber os jogos da Série B. O Carlos Renault trouxe o Silvio Criciúma como técnico, né? Então tem uma expectativa de a gente ver o Silvio Criciúma fazendo um bom trabalho aqui no estado. Acho que o Carlos Renault vai brigar ali no meio da tabela, talvez ali o próximo do G6. O Camboriú a gente tem uma expectativa um pouco maior, né? Porque ele está vindo da Série A, acabou rebaixado, manteve o Quinho, que foi auxiliar técnico do Camboriú por anos, e ano passado assumiu e agora vai ser o treinador. Quinho conhece o Camboriú como ninguém, porque ele tem vários anos de Cambura. Trouxe o goleiro Zé Carlos, aquele do Brusque, do Criciúma, é um rei de acesso também, acho que vai ajudar. Então a expectativa é boa com o Camboriú. Tinha uma promessa de que o Camboriú jogaria no Robertão, né? Deixaria o Robertão com condições de jogo, mas não conseguiu, então vai mandar no Estádio das Nações, conforme o Emerson já trouxe. Então o Camboriú no Estádio das Nações, que traz boas e más lembranças, né? Porque o Camboriú chegou na final do Catarinense jogando ali, né? E agora vai tentar repetir o acesso. O Camboriú fez uma grande campanha na última vez que subiu. Então, e o Quinho estava como auxiliar técnico, a ideia é tentar repetir. A minha expectativa é boa com o Camboriú brigando aí por esse acesso. Legal. Eu termino esse bloco com o Fábio Machado e o Bugre. Temos alguma informação que vem lá de Palhoça, Fábio Machado? É uma movimentação muito grande essa semana. O Amaro lá mostrou o novo uniforme, né? O Amaro, que é um grande abnegado. A verdade é o seguinte, o Guarani de Palhoça ele vive uma crise de identidade. Eu vou explicar. Durante alguns anos não havia nem o desejo de subir para uma Série A, porque sabe que aqui é muito complicado, não dá para competir com o Avaí, com o Figueirense em termos de torcida. Então o Guarani, durante muito tempo, priorizou as categorias de base, como formador de atleta, né? Teve inclusive parcerias muito importantes. Hoje quem visita lá, o Renato Silveira, lá tem um alojamento sensacional para a gurizada da base, com alimentação, colégio, computador. Então é uma equipe que muitas vezes ela fica naquela, será que vale a pena subir? E aí depois o sarrafo é muito alto,
Não dá para a gente competir com o Avaí, com o Figueirense em termos de torcida, mas também não dá só para focar nessa parte aí de investir na base. Então, Mancha, essa semana eu vou conversar com o Amaro para a gente ver qual é o objetivo, qual é a diretriz desse ano. E aí no programa da semana que vem eu informo aqui para o telespectador do Clube da Bola. Fechado? Fechadíssimo. A gente vai começar a falar bastante também aí da segundona catarinense. Kaká? Eu queria até aproveitar para perguntar para o Emerson, porque essa informação de que o Metropolitano poderia procurar o Marcílio para jogar a Série B e tal, fica difícil porque o Barra, Brusque estão jogando, né? Mas enfim, ano que vem o Barra já vai ter o estádio novo para jogar a Série A do Catarinense. Então o Metropolitano, em caso de acesso, acho que Itajaí é mais interessante que Ibirama, hein? O Metrô poderia procurar o Marcílio para ser o segundo time a jogar no Gigantão, o Catarinense Série A? Na verdade, Kaká, isso aí foi um desejo do Francisco Batistotti, nunca alimentado aqui pela diretoria, porque, de fato, tem muita rivalidade entre Marcílio Dias e Metropolitano, entre as duas torcidas. O Metropolitano jamais cogitou essa possibilidade. Pensou, é claro, num futuro aí no Barra, mas aqui está tudo fechado com o SESI. Só não está caneteado, só não está acertado, porque é ano político, tem costuras. Mas eu acredito que até ano que vem, a gente vai depender, é claro, da eleição e do tempo. Se alguém subir, talvez o Metropolitano, o Beck, como eu falei, acho mais difícil, é para trabalhar, projetar a volta para a Série A no SESI, em Blumenau, a partir de janeiro e não em nenhuma cidade e chega de Ibirama. Informação que eu recebi essa semana. Está tudo certo com o SESI. Só não bateram o martelo, não canetearam, porque alguém quer ser o pai da criança. Deixa eu trazer uma informação essa semana, minha não, do Rodrigo Santos colabora aqui com a gente, de que o Brusque, o Kaká, o Kaká está falando... O Brusque está jogando no Gigantão, acho que quanto à torcida não teria problema, viu, Emerson? É mais aí do interesse do Metropolitano de se acertar com o Marcílio, porque o Brusque está jogando e fez final de Catarinense e está jogando a Série B do Brasileiro, então foi superada essa questão de rivalidade. Só para atualizar, viu, Kaká e Emerson, o Brusque não deve jogar mais em Itajaí, tá? O Brusque já solicitou, já entrou em contato com a diretoria do Figueirense. Tem informação de agora. Tá, vamos lá. Estava ouvindo o áudio, inclusive. Tá, vamos lá. Atualiza aí. Programa ao vivo é assim. Conversei com o diretor, teve uma reunião ontem e eles vão continuar em Itajaí. Ok. O Brusque joga como mandante no dia 1º de junho, novamente, com o Novo Horizontino. Esse jogo vai ser no Gigantão. Houve a conversa com o Figueirense, eles procuraram o Figueirense por conta do gramado do Gigantão, mas a questão da distância está pesando mais. Então, claro, são 2 semanas até o próximo jogo como mandante, mas a princípio está decidido para continuar em Itajaí pela proximidade e tentar agilizar o Augusto Bauer. Fechou. Mas, pelo menos, contra o Novo Horizontino, esse jogo deve ser no Gigantão. Conversei agora há pouco com o diretor do Brusque, que me confirmou que vai continuar no estádio Doutor Ciro Luiz. Legal demais. Vou fazer o seguinte, um rápido intervalo, a gente volta para falar da Série B e do Jogo das Estrelas. Rapidinho, não sai daí.